Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Felipe e eu tô na restauração desse Opalinha Coupé aqui. E eu tô gravando esse vídeo para poder tentar ajudar, às vezes, quem tem esse mesmo problema que eu, né? Que é com relação aos guias de vidro desse carro e o vidro subindo ou pendendo para um lado ou para o outro, né? No caso, para frente e para trás. Procurei em diversos vídeos aqui no YouTube para ver se eu achava alguma solução para isso. No caso, as que eu achei que foram as formas originais, né? Que a pessoa às vezes só substitui uma peça ou outra, faz a regulagem no vidro, ele sobe e desce certinho. Só que no meu caso não deu certo, eu tentei substituir várias peças e sempre estava com o mesmo problema. Tendo em vista que muita gente tem esse problema aí com o vidro, então resolvi gravar esses vídeos aqui para poder solucionar esse problema que eu tive. Estou falando muito simples, não gastei quase nada para poder fazer isso, só tive que comprar mais uma peça para poder fazer um guia. E vou gravar para vocês como é que eu fiz. Eu dei uma vasculhada no YouTube para ver se eu conseguia encontrar alguém que fizesse de uma forma diferente para esse vidro ficar bem adaptado aqui no carro, né? Aqui já está o vidro instalado com a adaptação que eu fiz ali no cantinho. E ele tá com a máquina de vidro elétrica, tá? Ela segue o mesmo padrão da original, sobe o cabo de aço aqui, eu só tive que fazer essa pequena adaptação aqui, né? Que bate o furo original, eu tive que jogar ele um pouquinho mais para baixo, por causa da angulação da saída dos cabos. Mas tá a máquina original, passa ali, desce e volta para cá no lugar certinho. E o grande problema que eu tinha aqui era a questão do vidro. Esse vidro toda vez ele me dava um trabalho, porque ou ele começava a subir, ele subia e pendia para um lado, ou ele começava a pender para a direita e travava no meio do caminho, e ele nunca subia certo. Aí a solução que eu achei foi tirar aquele mecanismo que tinha aqui no cantinho, que todo mundo conhece. Deixa eu só baixar o vidro aqui para mostrar. Aqui no canto do vidro, todo mundo sabe que tem esse guia de suporte que fica aqui dentro onde o carrinho corre, e tem a regulagem dele que é nesse parafuso daqui e no parafuso ali de cima. E a única coisa que eu consegui fazer para poder melhorar esse 100% daí foi tirar aqui, que todo mundo conhece que tem o carrinho que corre dentro do guia aqui, certo? Aí eu tirei o carrinho e a única coisa que ficou aí no lugar foi só aquela peça original que segura o vidro, né? Porque eu aproveitei ela para poder manter a trava que tem aqui na posição, para ela travar lá em cima. Beleza? E aí eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz esse procedimento para poder deixar o vidro certinho, funcionando, subindo e descendo. E aí depois que eu finalizei, esse aqui foi o resultado que eu obtive, ó. Como vocês podem ver, tá a máquina de vidro instalada funcionando. E o vidro ficou bem alinhado, ó. Sobe todo, sem travar, sem agarrar em nada. E desce tudinho também. Só subir aqui para mostrar a regulagem da porta e do vidro para vocês. Bom, depois que eu finalizei a instalação de toda a máquina que eu fiz aqui, ó, esse foi o resultado. O vidro tá belezinha, de acordo com o que vocês viram, né? E ele ficou bem vedadinho na porta e tudo, tá vendo? Isso aqui é só questão da regulagem que você faz aqui no guia do vidro aqui, certo? Isso aí é bem tranquilo de fazer. Aí o processo que eu vou ensinar é como eu fiz essa adaptação aqui ao vidro. Ele não fica folgado, não balança nem pra frente nem pra trás, ficou bem firme, tá? Que era uma preocupação que eu tinha. Bom, a ideia inicial que eu tive para fazer a adaptação era usar esse suporte aqui, ó, do quebra-vento do carro. Ele tem a base que desce para dentro, certo? Comprei outra peça, aí cortei a parte de dentro da base do vidro e ia encaixar aqui, ó, dentro do guia, onde corre aquele carrinho dentro da porta do lado esquerdo. Por que que não serve? O guia primeiro ele é mais grosso, tá? Ele já tem que entrar aqui com pressão, ele entra, mas ele não desce até o final por causa desse ressalto aqui, ó. Aí o vidro fica batendo nele. Quando o vidro sobe e desce, ele dá uma deslocadinha para frente e para trás, não sei porquê, mas ele faz isso. E aí ele trava. E aí o que vai precisar fazer? Cortar um pedaço pequeno e tirar o ressalto aqui atrás, ó. Esse aqui eu só vou ter que desbastar, talvez eu corte outro porque esse aqui já tá furado. Eu tinha feito um furinho fazendo um outro teste, né? E aí essa pecinha pequena aqui, ó, não corta ela muito pequena, tá? Porque às vezes você não sabe o tamanho certo. Para poder colocar ela aqui na ponta. E aí ela precisa passar um pouquinho da ponta para cima. Por quê? Aqui quando você colocar, você vai colocar ela mais ou menos na altura reto com o parafuso aqui, certo? Porque quando você colocar um parafuso, eu aconselho colocar um parafuso um pouquinho maior. Porque vai ser mais uma segurança. Quando você colocar, ele vai prensar a peça aqui junto no lugar. E por que que essa pecinha ela tem que ser um pouquinho maior para passar aqui? Quando você colocar a calha aqui, o guia do vidro, na posição dentro da porta de novo, ele vai ficar mais ou menos nessa altura aqui, ó.
E aí é justamente esse complemento que a gente precisa aqui para cima para poder segurar o vidro na posição. E é justamente aquele pedacinho de calha ali que vai fazer isso, beleza? Bom, a peça já está posicionada no local, tá? O guia que estava solto, tá aqui o parafusinho de baixo dele saindo, parafusinho normal aparecendo ali. E a chapinha que eu já posicionei dentro da peça, ela tá com pressão, tá? Ó, ela nem mexe. Ela entra aqui na base da martelada mesmo. E aí, a dica que eu dou pra vocês: observa a curvatura da peça, tá? Porque se vocês olharem a peça que foi cortada, ela acompanha uma curvatura. Nesse caso aqui, ó, ela fica nessa posição dentro da chapa e acompanha a mesma curvatura. Para outra porta, a única coisa que você vai precisar fazer, no caso, seria inverter ela, né? E aí a mesma chapa serve para as duas portas e acompanha a curvatura daqui de dentro. Quando você vai colocar esse suporte aqui dentro, eu aconselho a deixar esse friso aqui, ó, já posicionado. O que que acontece? Quando você colocar essa chapinha aqui, pode acontecer dela ficar muito próxima aqui da lata do carro. E aí ela fica bem encostada e você não vai conseguir colocar o seu friso. Então deixa o friso já posicionado, não tira ele, vem colocar a chapa, você consegue colocar ela tranquilinho, tá? Enquanto essa chapinha aqui, eu aconselho a não cortar ela muito curtinha. Por quê? Por exemplo, a minha, ela aparece ali dentro do parafuso. Ela aparece lá e eu vou colocar um parafusinho um pouquinho maior para ele entrar com pressão e um calço aqui por fora, certo? E aí o próprio parafuso vai travar a chapa no lugar que já está com pressão aqui, ela não mexe. E aí não corta a sua chapa muito curta justamente para isso, para ela dar o espaço de aparecer aqui. E se ela ficar um pouquinho maior aqui, ó, você vem e marca com a canetinha na mesma altura. A minha, como tá um pouquinho maior, ainda posso subir ela um pouquinho. Só dar umas batidinhas com a chave por trás dela que ela sobe. No caso, com a peça fora daqui, né? E aí ela fica dessa altura aqui, ó. E depois você só vem e dá o acabamento nela, ó. Ó como que ela vai ficar por cima. Aqui ela tá meio curvadinha porque eu bati nela com o martelo sem querer assim, ela curva. E aí você vem dar acabamento na peça. Essa daqui, ó, deixa eu ver se foca. Ela parece que tá meio pontudinha, mas tá lisa, tá? Eu já dei o acabamento nela fora, pra não ficar ponta nem nada, pra não correr risco de machucar. Tira a peça da posição pra mostrar aqui como é que ficou. Eu substituí a chapa da ponta, viu? A outra que eu tava usando lá, como era uma chapinha de teste, tava muito amassada, muito feia. Aí eu cortei outra, substituí, tá? Travada na posição, acompanhando a curvatura da peça original. Aqui, se vocês repararem bem, ó, tá vendo? Ela fica bem encostadinha lá, ó. Passa um pouquinho de luz, mas é mínimo, quase nada. Dentro da porta ela vai ficar aqui, ó, nessa posição. E a diferença aqui falta, ela complementa ali para poder segurar o vidro em cima. Beleza? Eu já tô com o vidro no lugar. Eu achei mais fácil trabalhar com essa chapa aqui, tirando e colocando ela daqui, com o vidro no lugar. Depois você coloca ela aqui, só vem posicionando ela assim, ela sobe certinho e já fica na posição. Eu achei mais difícil colocar ela para depois colocar o vidro. Então já deixei ela posicionada assim, beleza? E o vidro no lugar. O vidro não precisa ficar segurando em nada, porque depois que você prende ele aqui naquela travinha que segura ele no cabo de aço, o próprio cabo segura ele. Finalizado isso aqui, já pode ir para a próxima etapa, que é o que vai ajudar a fixar o vidro aqui dentro do carrinho, para ele correr livre aqui dentro, certo? O que eu estou usando? Eu tinha aqui um carpete, que é um material parecido com o que eu utilizava nos cantos do carro para poder cobrir, né? Ele é um carpete macio de um lado, ele é áspero do outro. E aí, é aqui que você vai fazer com ele, ó. Tô usando cola de contato, uma chavezinha para poder espalhar a cola, tá? Para não estragar o pincel. Corta um pedacinho assim, generoso, não precisa ser muito curto não, porque depois você corta a rebarba dele. Ele vai ficar dobradinho assim no meio, tá? E são duas camadas. Por que que duas? Esse pedaço aqui ele é mais largo, então ele vai sobrar muito espaço aqui dentro pro vidro ficar correndo. Então, pega ele, dobrou, passa a cola em toda a superfície aqui dentro, passa na parte de trás do carpete e vem posiciona ele do lado de cima, vem dobrando e posicionando dentro, bonitinho até embaixo. Aí você dá o tempo de secar aí. Só uma mão que é complicado. Que tá sem cola, tá? Só tô posicionando pra mostrar. Vai posicionar ele todo. Como vocês podem ver aqui, fica essa rebarbinha, tá vendo? Essa parte aqui, ó. Depois é só cortar. Não tem muito segredo não. E aí, tá vendo? Quando você coloca só um feltro,
só um carpete, ele ainda fica um espaço, passa um dedo tranquilo. Na parte de cima não tem necessidade de colocar duas camadas, porque a chapa é mais fina, ou seja, a segunda camada do feltro, eu vou começar a colocar ela a partir daqui assim mais ou menos, e descer com ela até lá embaixo, beleza? Ou se você preferir, para ficar a parte de cima sem uma emenda aqui, você coloca a primeira parte de baixo, que eu achei melhor, eu fiz isso na outra porta, certo? Você coloca a primeira parte de baixo, começando a partir daqui, ó, que é onde seria o término da chapinha, certo? Começa a parte de baixo e depois vem com a parte de cima, de fora a fora, que aí fica a parte de cima sem emenda nenhuma. Eu acho que ficaria até melhor. Tá aqui a peça finalizada já, com o carpete, tá as duas camadas, fiz daquele jeito. Coloquei a primeira camada a partir daqui do começo da chapinha colocada até embaixo, depois vim com a outra camada da ponta até embaixo, que aí fica sem emenda na parte de cima. Às vezes você pode não dar atenção para essa rebarba que fica aqui, ó, que às vezes fica dentro da porta, a pessoa não se incomoda, né, de ficar a rebarba. Mas por que não pode ficar uma rebarba muito alta aqui? Aqui tem, mas é bem pouquinha, tá? Ela tá bem rente à peça, tá muito pouco. Por que não pode ficar uma rebarba muito alta? Porque a gente ainda vai utilizar essa peça original aqui, que é a peça que segura o carrinho aqui dentro, certo? Essa daqui vai presa no vidro, em dois parafusos, e ela corre aqui por cima, aqui, ó, nesse sentido. Se ela ficar com muita rebarba, essa peça vai ficar agarrando aqui. E aí, logicamente, ela não encosta aqui, né? Ela fica um pouquinho alta. Só que como ela vai ficar presa no vidro, pra gente poder utilizar a trava original para poder travar lá na porta, porque aí quando o vidro fizer o movimento de subida, vai bater aqui certinho na trava, e não precisa adaptar nenhuma trava para poder parar o vidro na subida, certo? Bom, já tá aqui o processo finalizado, tá? Com o suportezinho novo no lugar. Tá vendo que fica bem discreto? Aqui quando você colocar o friso com a borracha ele tampa, e tem um forro por dentro ainda, né? Então quase não vai dar para ver. Ó, o vidro bem vedado em cima, de fora a fora. O meu tá um pouquinho aberto aqui, ó, nesse ponto, porque tá sem o parafuso do suporte ali embaixo, que empurra o suporte um pouquinho para fora para jogar o vidro um pouquinho para dentro, que é justamente um pouquinho que falta para ele terminar de encostar. Tá aqui, ó, o vidro não fica solto, não fica balançando, não tô puxando para frente e para trás, ó, em ambos os sentidos, tá? Ele encosta só aqui no suportezinho do tanto que faltava. Deixa eu só dar meia chave aqui para poder ligar a máquina. Ó, que é isso aqui que eu quero mostrar. O vidro subindo e descendo sem pender para nenhum lado. Certinho? Subiu até o final e travou. Mesma coisa o vidro de lá. O de lá ainda tá um pouquinho pesado. Vou até ver o que é que tá pegando ali. Mas no geral era esse que eu queria mostrar, beleza? Aqui desse lado, ó. Lembra que eu tinha falado aqui do suporte? Ali, ó. Suporte nos furos originais do vidro. E ele não encosta lá no canto, ó. Aqui não vai dar pra ver, né? Tá vendo? Ele fica bem próximo, mas não chega a encostar. Por isso que é importante não deixar a rebarba alta. E usei só as argolinhas de plástico, não tinha necessidade de colocar de ferro, tá? É só pra fixar a trava na posição. E é isso aí.